Flagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Pois, pois é, Leve, Guga. Oi. olha o Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, se gabando, digamos assim, de uma operação que é considerada a maior de todos os tempos contra o crime organizado aqui no Brasil. PCC é alvo dessa operação que está desarticulando um esquema gigantesco de lavagem de muito dinheiro, que passa por venda de combustível, que passa por é, o transporte também do combustível, que passa por fintechs, que são bancos digitais controlados pelo PCC. Só uma das fintechs, só um desse banco digital que faz empréstimo, que, enfim, atua como um banco, só que digital, movimentou 46 bilhões de reais. É muita grana. Tudo na mão do PCC. O PCC é o maior empreendimento do Brasil. É a maior empresa do Brasil. Quem é que bate o PCC? E agora a gente está vendo como eles estão realmente organizados. Não é só tráfico de droga, que antigamente o pessoal achava que o Brasil era diferente daqueles lugares onde a máfia está constituída, na Itália, por exemplo, ou nos Estados Unidos, onde a máfia, de fato, conseguiu se meter tanto no meio de produção, quanto no meio de distribuição, quanto nas eleições, na política. Aqui é a mesma coisa. PCC está metido em tudo, elege vereador, elege deputado, tem empresas no nome do PCC, então é uma máfia. A gente tem uma máfia de verdade aqui no Brasil. O negócio é muito mais organizado. Tinha muita gente que achava que era bem mais primitivo, né? Os esquemas do tráfico aqui, mas não, é muito bem organizado e tem muita gente grande no meio. Inclusive, tem agentes do mercado financeiro, da Faria Lima, que estão tremendo, porque, como eu falei, o PCC tem fintechs, o PCC tem fundos de investimentos, o PCC se coligou, sim, com muita gente que alguns não sabiam e outros sabiam que era o PCC e que se coligaram, sim, com o PCC para ganhar dinheiro junto. Muita gente agora com medo. Você viu, obviamente, esse escândalo, né, Ricardo Noblat? Eu vi o Lula, inclusive, avaliou como a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado na sua história até aqui. Sim. É, e você sublinhou bem a questão de. Não é exagero dizer que a Avenida Faria Lima, que é o centro da fortuna do Brasil, é onde está uma parcela gigantesca do PIB brasileiro, de todas as riquezas, as empresas se concentram ali, de todas as riquezas produzidas pelo Brasil. A Avenida Faria Lima está em pânico. Eu não quero dizer com isso que todas as empresas que têm sede na Avenida Faria Lima, que há muito tempo substitui a Avenida Paulista como Pois é. centro do capital financeiro, eu não estou dizendo que todas as empresas estejam implicadas ou possam estar implicadas, mas certamente que muitas sim, justamente devido a essa questão das fintechs, desses bancos digitais que são construídos do nada, ou que partem do nada, e que se infiltram por toda parte. O que resulta numa lavagem de dinheiro estúpida, estúpida. Tá nos jornais, as manchetes, quer dizer, todo mundo chocado com isso, quer dizer, todo mundo que acha que essas coisas não acontecem. Ou se acontecem, não podem ser mostradas, ou não deveriam ser mostradas. Porque é legal esse negócio, pensando bem agora, ou pensando agora. Se exige transparência de tudo, transparência do Congresso Nacional, do Supremo, enfim, de todas as instituições públicas, transparência também na vida de cada cidadão, que sendo honesto, não tem por que ficar escondendo as coisas, não tem por que
evitar pagar impostos, tem que estar com suas contas em dias. Enfim, a transparência é um requisito cobrado por todas as sociedades, a não ser aquelas de caráter totalitário, e que deve ser praticada por todos os cidadãos, por todas as instituições, mas parece que não se cobra transparência no mercado financeiro. Aí não, aí é tudo secreto. Aí não se pode saber, claro. Os bancos, as fintechs, tudo tem que prestar alguma conta à Receita Federal, o que seja, mas é tudo muito nebuloso ou opaco, como eu tenho ouvido ultimamente essa Só palavra para ser passar mais repetida. dados antes que você continue, Claro. o esquema, né, esse esquema da PCC utilizou, gente, utiliza 40 fundos de investimento, 40 fundos em diversas fintechs, que são esses bancos digitais. E aí o grupo, claro, muita grana sendo lavada, muito dinheiro, inclusive, que eles deixavam de pagar em imposto, eles criavam meios de sonegar imposto também, essas empresas ligadas ao PCC, eles deixaram de pagar imposto, só imposto eles deixaram de pagar mais de 7 bilhões de reais. E essa grana toda na mão deles, eles foram adquirindo cada vez mais negócios, né? E aí eles compraram, por exemplo, o grupo Aster Copap, que é um grupo que controla usinas formuladoras e distribuidoras e uma rede de postos de combustíveis. É, eles compraram diversas usinas, não foi só essa também. BK Bank, fundado em 2015, o BK Bank foi comprado por eles, é uma fintech brasileira que passou a atuar, portanto, a serviço do crime. Reag, considerada uma das maiores gestoras independentes do país, ela administra simplesmente 300 bilhões de reais. É uma gestora. Nossa, olha quanta E grana também tem. parece que 1.600 caminhões, né? Eles Para tinham transporte. só para transportar óleo, para transportar alguns componentes que eles compravam para produção de combustível. Eles, inclusive, adulteravam combustível no meio desse processo, combustível batizado que você acabava colocando no seu carro quando ia em alguns desses postos que estavam ou coligados ou comprados também pelo PCC. São mais de 1.600 caminhões, aqueles carros grandões, assim, são caminhões que têm aquele espaço para carregar líquido, aquele caminhão, aquele maior de todos. Eu não sei se vocês têm noção, mas é um caminhão realmente muito grande, com um cilindro atrás dele para carregar óleo gigantesco, cabem litros e litros ali dentro de óleo, e eles tinham só desse tipo de veículo 1.600. É uma coisa. Não, e mais Eu não de consigo imaginar 100. quem é maior que o PCC. Não, Existe alguma empresa maior que o PCC no Brasil? Existe. aí eu não sei de te Eu dizer. acho que não. Agora, não, além do que também tinham comprado já mais de 100 imóveis pelo Brasil todo. Sim, Essa, opera, fazendas. essa operação hoje do Ministério Público de São Paulo, junto com Receita Federal, Polícia Federal e mais outras coisas, essa operação hoje foi gigantesca. Ela foi deflagrada ao mesmo tempo em 8 estados. 8 estados. São Paulo, simultaneamente, uma operação complicadíssima que exigiu uma sincronização absoluta desses aparelhos envolvidos nessa operação. Claro. Foram em 8 estados, simultaneamente, sendo os 8 estados São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E mais de 350 pessoas e empresas foram alvos de mandatos de prisão, de busca e de apreensão. Quer dizer, a gente ainda levará, claro, todos esses organismos de segurança e de investigação e de inteligência sabem por que fizeram isso, claro. Agora, imagine o que eles não ficarão sabendo depois que começarem a se debruçar sobre todo esse material recolhidos. E teve prisões também, ainda não sei o número de prisões efetuadas, mas teve prisões.
Sabe o que é interessante? É que a operação está acontecendo durante o governo Lula, que sempre foi difamado, linchado, acusado falsamente de ter ligação com o PCC. Olha que interessante. E É quem está verdade. à frente é o Ministério da Justiça e a Polícia Federal do governo Lula, o que desmistifica mais uma fake news sempre levantada pelos, a- pelos que detestam o Lula. E tem muita gente, tem muito hater o Lula. E os haters adoram criar essa cascata do Lula, do PT, ter ligações com o PCC. Não tem, gente. E agora está detonando o PCC, porque realmente é uma operação que vai provocar um rombo gigantesco nas estruturas do PCC. Essa operação não é qualquer uma, né? Eles estão indo de fato para cima do que sustenta o PCC, que não é só a venda da droga, é muito mais hoje esse mercado que eles se envolveram de investimento, de venda e compra de combustível, de postos de gasolina. Você indo para cima disso, você de fato tá machucando esse grupo criminoso. E quem está à frente é o Ricardo Lewandowski. Inclusive tem agora o Haddad querendo ir para cima das fintechs, querendo agora colocar um freio aí nessas fintechs. Um dos meios, inclusive, uma das maneiras de se apurar esses desvios, de se notar que tinha dinheiro demais, é, de maneira descontrolada, jorrando aí nesse meio que poderia pertencer ao crime, era aquele controle que tentaram fazer do Pix um tempo atrás e que a extrema-direita atacou. Nicolas Ferreira virou a grande estrela, inclusive do ataque a um controle que eles queriam colocar no Pix. Aquilo ali, por exemplo, era um grande problema que estava se criando para esse esquema do PCC. E quem derrubou foi a extrema-direita, a mesma que acusa o Lula de ter ligação com o PCC. Mas, enfim, vamos ver o Haddad agora. Tem uma fala dele aí, eu acho, para colocar, não tem? Contra o crime Tem. organizado, é preciso haver resposta organizada. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. São muitas camadas, ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar a casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. É uma primeira grande operação, que eu espero que tenha grande repercussão, mas eu penso que é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura sejam viáveis. Que a gente deixe de lado as disputas menores para combater o crime em uníssono, de forma coordenada, como política de Estado. Vejo na PEC, encaminhada pelo governo federal, um caminho para que essa coordenação seja naturalizada, seja o dia a dia da nossa ação contra o crime. Isso vai criar sinergias importantes entre as diversas forças envolvidas. O Brasil, com isso, lidera e fortalece as instituições para esse enfrentamento, protege o consumidor. É muito importante que o consumidor é a parte frágil disso tudo. Ele é que é mais afetado pelo crime organizado. E também a concorrência leal entre os vários atores desse mercado de combustível. Porque você acaba punindo o bom empresário, não combatendo o crime organizado. É isso. Alice, você tem também uma, se eu não me engano, uma arte aí que pode também servir para que as pessoas entendam melhor esse esquema, não tem? Se tiver, põe no ar. É aí como se dava, por exemplo, como se dá a lavagem de dinheiro ilícito por meio das fintechs. Membros da facção, reais proprietários e usuários dos bens. Esse dinheiro ilícito passa pelos postos de combustíveis, lojas de conveniência, pelas fintechs,
vai para os fundos do multimercado e são aplicados em fundos imobiliários, bens de luxo, tudo isso. Quer dizer, é uma operação que não é tão simples, mas que o crime é organizado. E claro, muitas e muitas empresas que não fazem parte do crime organizado, mas que conhecem a fundo esse assunto, também estão atentas e, de alguma maneira, podem tirar partido disso. A destacar com essa operação de hoje é como o crime organizado cresceu, se sofisticou e ocupa hoje um espaço enorme em várias áreas da economia. Eu me lembro de uma conversa com um ex-ministro da Defesa do Brasil, mas como era uma conversa reservada, eu não posso citar o nome dele, onde, não falando de fintechs nem coisa nenhuma, mas naquela época não se falava disso. Na época dessa conversa que eu tive, ele dizia: olha, só no Rio de Janeiro, ele tentando dar uma ideia da dimensão do crime organizado e do poder do crime organizado. Ele dizia para mim naquela época, quando eu digo isso naquela época, isso tem o quê? Tem mais de 5 anos, muito mais. Ele dizia: olha, só no Rio de Janeiro, o crime organizado domina uma área onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. E não é só área de morro, de favela, não é por conta só dessa questão de droga, não. Era de negócios mesmo. Então era como se 2 milhões de pessoas, aquela época, apenas na cidade do Rio, nem é no estado do Rio, ele estava se referindo à cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, cerca de 2 milhões de pessoas viviam em um estado de exceção, porque era um estado onde predominavam e ainda predominam, claro, e esse montante de pessoas já deve ter aumentado muito, as regras do crime, não as Era regras a do lei do Estado. narcotráfico. Não as leis, mas as regras do crime organizado e passa Eu por chamo de lei porque narcotráfico, passa eles por tratam, tudo. eles têm um tribunal do crime, eles tratam como se fosse lei, e você é obrigado, por exemplo, nesses locais, a contratar o serviço de TV deles, você é obrigado a. Os serviços que o Estado ou que o setor privado vendem ou que o Estado garante para a população que não está nessa área passa sempre por eles, inclusive a segurança, a proteção. Então, se você não paga, você sofre todo tipo de violência. E para ter gás, para ter água, para ter internet, para ter televisão, você é obrigado a pagar serviços que vêm, que estão na mão do crime, do narcotráfico, enfim, dos traficantes e das Agora, milícias. o que essa operação também destaca é a necessidade de fiscalização, mas de fiscalização rigorosa sobre essas fintechs. Até, de alguma maneira, o Haddad está antecipando isso, que elas vão ser taxadas também como as outras instituições financeiras legais ou legalizadas que existem. Porque hoje elas correm soltas, elas fazem o que querem, seja Claro, pelo lado do crime, seja pelo lado mesmo da ilegalidade, fazem o que querem. E é isso que está deixando muitos deputados federais, não só federais, estaduais, enfim, vereadores, senadores, morrendo de medo. Não é só a Faria Lima que está em pânico com essa operação, não. São os políticos também, todos eles padrinhos, se comportam como padrinho dessas fintechs. Não, não, nada de punição para as fintechs. Não, nada porque não tem que pagar mais imposto, que é isso? Nesse país todo mundo já paga muito imposto. Eles devem estar muito preocupados e estão com o que é que vai dar tudo isso. E se descobrirem as ligações de políticos pois é. com essas fintechs e com o crime organizado, direta ou indiretamente. Então, vejo, olhando aqui para o Congresso Nacional, eles estavam querendo aqui aprovar isso, a gente vai conversar depois, esse pacote da impunidade,
que era para eles não serem sequer investigados sem autorização deles. Não era só punidos, não era presos, não era ganhar uma tornozeleira eletrônica. Eles não queriam nem ser investigados a não ser a não ser com a autorização dele mesmo, imagine. Mas isso é conversa para o próximo bloco. Mas muito bem. E essa gente agora, vai dizer que essa gente não está preocupada, que vive preocupada com as emendas ao orçamento, que o seu Flávio Dino, ministro do Supremo, está investigando, com a má aplicação dos recursos das emendas parlamentares ao orçamento, com a falta de transparência na aplicação desses recursos, que só esse ano são estimados em cerca de 50 bilhões de reais. Parte desses 50 bilhões de reais não se sabe como é que sai, como é que é aplicado, se retorna uma parte para o bolso de deputado e senador. Se desconfia disso. Tem mais de 80 parlamentares sendo investigados. Veja, 80 numa casa onde você tem 513